Olá amigos, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é a questão da obesidade. Nós sabemos que no mundo inteiro e no Brasil, essa questão da obesidade tem sido motivo de preocupação, visto que é um problema de saúde pública. As consequências da obesidade, como a diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, em suma, elas são muito importantes, causa de mortes e de uma série de problemas na vida das pessoas. E nós queremos falar sobre esse assunto hoje, muito importante, e para este assunto trouxemos aqui o Dr. Henrique Lopes. Ele é médico endocrinologista com formação em medicina esportiva e coach em bem-estar e estilo de vida, com experiência de mais de 30 anos no tratamento do emagrecimento. É com ele que nós queremos conversar sobre o HCG, um dos tratamentos mais em evidência nos nossos dias e que tem muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre este tratamento. Henrique, tudo bem? Ótimo, Eliseu. Estou aqui à disposição para a gente tirar as dúvidas sobre o HCG. Ok. O que é o HCG? O que é o HCG? É a gonadotrofina coriônica, um hormônio secretado por todos nós durante toda a nossa vida, porém com grande evidência durante o período gestacional. Na mulher grávida, o HCG tem uma missão importante: selecionar nutrientes da mãe para o desenvolvimento do feto, levando vitaminas, nutrientes, proteínas para o feto. Como foi o início, a ideia do uso do HCG, Henrique? Na década de 60 e 70, existia um tratamento feito com HCG para crianças que tinham a síndrome de Froelich. São crianças que têm criptorquidia, ou seja, o testículo não ficava no saquinho escrotal, ele ficava na cavidade abdominal. E era feito tratamentos com injeções de gonadotrofina sequenciais, geralmente eram a cada 15 dias, para que o testículo descesse. Hoje esse método praticamente está em desuso, né, Eliseu? Porém, naquela época era muito usado e o resultado era muito satisfatório. Realmente, em grande parte, o testículo descia, porém tinha um efeito colateral importante. As crianças perdiam peso, emagreciam. Então, desde a década de 70, 80 até hoje, vem se estudando os efeitos do HCG no emagrecimento. E como é que o HCG, assim, hoje, né, aplicando isso às pessoas obesas, né, você falou, referiu a questão aí com a criança, na questão da criptorquidia, etc. Como é que ele funciona? Porque hoje nós vemos, Henrique, uma coisa muito importante, as pessoas querem a coisa rápida, a psicologia fala muito no pensamento mágico, a coisa mágica, né? E não é assim, a gente sabe que tem todo um princípio de ação. Então, como é que ele age no organismo, no processo de emagrecimento? É muito comum as pessoas chegarem até mim e falar: doutor, eu preciso emagrecer para um casamento daqui a 2 meses, eu preciso emagrecer porque eu tenho um compromisso profissional e a minha imagem não está boa. E eles acham que o HCG vai proporcionar um tratamento mágico. Eu digo que o HCG vai proporcionar um emagrecimento rápido, caso a pessoa tenha o foco, a determinação de manter uma dieta bem feita. O que o HCG faz de espetacular, ele muda o nosso caminho metabólico. Todos nós, doutor Eliseu, o Henrique, você que está nos ouvindo, um atleta profissional, todos nós temos um caminho metabólico que é, primeiro, usar o açúcar que está dentro das nossas células, o glicogênio muscular, durante o exercício físico. Quando esse açúcar está diminuindo a sua concentração, o nosso organismo busca uma alternativa de energia, que é a gordura. Com o uso do HCG, nós praticamente eliminamos o caminho da glicose e vamos direto no depósito de gordura para ele ser queimado e, evidentemente, virar energia. Henrique, há uma preocupação muito grande com relação ao estímulo da fome, né? A compulsão alimentar. O HCG, ele controla essa compulsão, a fome? Não, Eliseu, infelizmente não. A fome está localizada no centro do hipotálamo, ela necessita em que a pessoa tenha um controle emocional da fome, está muito relacionada à ansiedade,
Pessoas ansiosas buscam comida, geralmente comidas de alto valor calórico, né, para fazer essa compensação. Então, sempre associado ao tratamento do HCG, ou quase sempre, a gente administra medicamentos que diminuem essa ansiedade, diminui a compulsão alimentar e muitas vezes medicamentos também para diminuir o apetite. A dieta que acompanha o HCG tem se falado que ela é muito restritiva e as pessoas têm medo, acham que não vão conseguir. O que você tem a dizer com relação a isso? Fala assim, tem 500 calorias dia, né? O protocolo inicial do tratamento do HCG, esse protocolo foi da década de 2010, 2009, feito nos Estados Unidos. Eles determinavam uma dieta de 500 calorias com baixíssimos níveis de carboidrato. Hoje, o protocolo que nós adotamos aqui é uma dieta com baixo nível de carboidrato, o menor possível, em torno de 10, 15, 18% das calorias totais da nossa ingestão diária. Porém, eu não me preocupo mais com 500 calorias. Se o paciente fizer uma dieta de 700, 800, 900 calorias, porém, com baixo teor de carboidrato, ele obtém o mesmo resultado com o uso do HCG. Há uma preocupação também com relação a sintomas, as dietas, a pessoa ter vertigem, tonteira, fraqueza, desmaio, né? Quais são os sintomas mais comuns com o uso do HCG? Isso realmente é muito importante. As pessoas têm bastante receio por se tratar de um hormônio. Já existe aquela lenda, né? O hormônio faz mal. Não, se o hormônio fizesse mal, nós não teríamos hormônio no nosso corpo, né? O hormônio faz bem. O importante é tomar na dose certa. O HCG não produz praticamente nenhum tipo de efeito ao organismo, você não sente nada. Naturalmente, os efeitos iniciais se devem à dieta restritiva com baixos níveis de carboidrato. Então, a pessoa, nos primeiros dias do tratamento, sente cansaço, sente aquela letargia, que é uma falta de vontade de fazer as coisas, ela tem dificuldade de levantar da cama para ir trabalhar, ela nem pensa em ir para a academia fazer exercício, mas é a falta do carboidrato, não é efeito do HCG. Outra coisa que pode acontecer é uma discreta cefaleia, 2, 3 dias de cefaleia no início do tratamento e constipação intestinal. Tudo isso passa à medida em que o HCG vai buscando energia na gordura e a pessoa vai se adaptando a essa dieta. A adaptação se dá no máximo dentro de 7 a 8 dias. Ok. Henrique, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma preocupação muito grande porque o índice de obesidade em crianças tem sido alto e alarmante em adolescentes. A minha pergunta é, todas as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, pessoas de mais idade, podem usar o HCG? Existe restrição quanto a idade, o sexo, a quantidade de peso a ser emagrecido? Muito bom, muito bom. Muitas vezes as pessoas chegam aqui com um peso discreto, o que a gente chama de sobrepeso, 10% do peso da pessoa acima do normal e ela quer fazer uso do HCG. E eu falo para essa pessoa ter um pouquinho de paciência. Às vezes ela mudando os hábitos alimentares, incentivando mais a prática esportiva, ela consegue emagrecer. Porém, não é impedimento usar o HCG em pessoas com sobrepeso. A idade mínima que eu recomendo para usar o HCG é por volta de 16 anos de idade. Eu tenho aqui na clínica 2 pacientes que iniciaram o uso do HCG com 15 anos, porém eram casos especiais, jovens com uma obesidade mórbida, IMC próximo de 40. E essas pessoas respondem muito bem. Os jovens, quando estão motivados, respondem muito bem. Quanto à idade máxima, os pacientes em torno de 65 anos são as idades mais avançadas que nós temos. Porém, não há impedimento de uma pessoa de 70 ou 72, 73 anos, em boas condições clínicas, fazer uso do HCG também. Existem contraindicações para o uso do HCG? Eliseu, para nós homens, praticamente não há contraindicação. Então, um homem saudável, apenas com obesidade ou com os comemorativos da obesidade, como a hipertensão, o diabetes,
podem sim fazer uso do HCG. Agora, para mulheres, nós temos que ter alguns cuidados. Como o HCG é um hormônio que mexe muito com órgãos sexuais femininos, nós temos que afastar mulheres que já tiveram histórico de câncer na família, cistos de mama, cistos ovarianos, principalmente cistos grandes. É muito comum as mulheres obesas terem junto ao seu quadro clínico o ovário policístico. São microcistos ovarianos. Nessa condição não há impedimento do uso do HCG. Quanto de peso é esperado eliminado no primeiro mês de tratamento? Olha que interessante essa pergunta, Eliseu. Normalmente na cirurgia bariátrica, você consegue ter um emagrecimento no primeiro mês girando em torno de 6 a 7% do peso da pessoa. Com o tratamento do HCG, é normal chegar a 10% do peso da pessoa no primeiro mês. Ou seja, uma pessoa de 90 quilos perder 9 quilos em 30 dias. Pessoas já usaram o HCG e por algum motivo tornaram a engordar. Pode-se repetir o tratamento com HCG? Sim, pode repetir. Normalmente, você faz 2 meses de uso consecutivo do HCG, caso haja necessidade, e depois você interrompe o tratamento para que o organismo praticamente esqueça do HCG. É um tipo de você desmamar do HCG. Porém, você pode fazer usos sequenciais. Usa 30 dias, descansa 30, usa 30, descansa 30. Os 2 esquemas são usados. Na perda, no emagrecimento, há a questão do problema da flacidez? Essa é uma pergunta muito interessante. As pessoas têm medo de emagrecer. Doutor, vou ficar com a pele sobrando. Com o HCG, dificilmente isso ocorre, porque o HCG preserva a massa magra. Então, a massa magra sendo preservada diminui muito o índice de flacidez. Então, a pessoa perde peso. Logicamente que uma pessoa que perde muito peso vai ter excesso de pele, mas não flacidez. Esse excesso de pele, posteriormente, deverá ser tratado de uma forma cirúrgica. Henrique, você também associa outras medicações ao tratamento com HCG? Eliseu, eu não posso esquecer que eu tenho 30 anos de experiência em emagrecimento antes do HCG aparecer. Então, logicamente que todo esse know-how, toda essa experiência que eu tenho, eu associo junto. Então, medicamentos para controle da ansiedade, medicamentos para controle do apetite. E o que eu gosto muito, associar os termogênicos, medicamentos que estimulam o seu metabolismo a gastar mais energia. Então, você vai praticar uma caminhada de 40 minutos, gastando naturalmente, por exemplo, 200, 250 calorias. Com o uso do termogênico, isso se eleva para 300, 400 calorias, 30%, 40% a mais. E isso facilita o emagrecimento com certeza. Atualmente, você pode quantificar o número, o sucesso desse tratamento com o HCG? Quando o HCG foi lançado nos Estados Unidos e foi um boom mundial, os médicos americanos colocavam o sucesso do HCG em torno de 93% de emagrecimento. Eu falo que aqui na minha clínica, Eliseu, nós chegamos próximo a 97%. Por que não é 100%? Porque, infelizmente, tem pessoas que adquirem o HCG, porém não estão focadas, não estão determinadas, desistem, porque obstáculos nós temos sempre no tratamento da obesidade, no nosso dia a dia. Obstáculos são para serem transportados, serem vencidos. Então, as pessoas precisam estar motivadas a enfrentar esse tratamento, porque o resultado lá na frente é extremamente animador e é gratificante. Ok. Você que nos assistiu, eu acredito que o Dr. Henrique nos trouxe valiosas informações e a importância hoje do tratamento da obesidade com este tratamento que é o HCG. Nós agradecemos a audiência, a todos que nos assistiram e muito obrigado e um abraço a todos.